Está começando o Meu Patrimônio, o podcast onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e multiplicação do seu dinheiro. Meu nome é Felipe Chade e hoje eu sou o host aqui do programa junto com meu sócio Vitor Pampado. Fala, Vitão. Fala, Chade, beleza? Será que eu falei certo a fala do Rafa aqui? Eu acho que falou, ficou bom. Eu escrevi aqui, cara. Tá aprendendo. Beleza, vamos lá. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que é o nosso querido amigo Fernando Luiz. Fala, Fernando. Beleza? Boa tarde, cara. Boa tarde. Fernando fugiu da gente pra caramba, né? Foi difícil trazer. O Fernando, quando a gente lançou o primeiro episódio, ele lá no Instagram, pô, parabéns e tal. Eu falei, cara, quero você lá. Ele fugia, cara. Ele respondia, não, joinha, sabe? Respostas evasivas. Gerúndio. Gerundiando. Estamos organizando, estamos refletindo, estamos pensando. Aí encontrei no Réveillon. E aí, vamos gravar? Vamos tirar uma foto aqui primeiro. Nunca. Aí, outro dia eu peguei, Fernandão, tal dia você vai. E aí estamos aqui hoje gravando. Fernando, bem-vindo. Boa. Obrigado, cara. É um prazer, uma honra, né? Eu tô falando aqui com o Pampado, tava falando do bastidor, isso aqui, esse sorvetão aqui me assusta, velho. Mas você já participou, né? Já participei. Já é experiente em podcast? Não. É que a gente, igual eu falei pra você, lá na entidade, a gente também participa de algumas webinars, então tô me familiarizando, mas que eu gosto, não é muito, não. Não, vamos lá. Pra falar do que a gente sabe, a gente conversar entre amigos aqui. O Fernando, bom, a gente vai dar palavra para ele se apresentar, mas assim, o que a gente sabe do Fernando das redes sociais, etc. Depois a gente vai deixar os canais lá para quem quiser seguir. O Fernando é um especialista em varejo, e quando a gente fala em varejo, não é aquele acadêmico do varejo, né? É um especialista de mão na massa, de gastar a sola da bota dentro de loja, supermercado. Conta pra gente, cara, a sua origem. Outro dia no Instagram, e aí é uma coisa que eu não sabia. Eu sabia meio, assim, superficialmente, você contou a história, achei legal. Alguém perguntou assim, como é que foi seu início? Tal? Tem até uma história de amor proibido no meio, tal, negócio. Pô, eu cheguei a falar isso. Falou no Instagram. Você tinha tomado uns vinhos então antes, mas contou. Não, mas bacana. Eu, na verdade, tenho 43 anos, parece que tenho mais, mas é 43 anos. E 26 deles é dedicado do varejo. E o que você falou, eu nunca tinha pensado, mas é verdade. É de sujar a bota, é de estar na operação, e eu gosto da operação. Na verdade, eu penso que para ter uma teoria, tem que saber a prática, né? Você ser líder de um departamento, simplesmente de um departamento, primeiro você tem que entender o que é que você vai direcionar. Então eu fazia isso. E quando eu comecei no varejo, eu comecei como empacotador. Caramba! De bico. Então foi literalmente do comecinho da base da pirâmide. Da base. E na época até lembro que o check-out, como a gente ficava empacotando e tal, ficava preto, cara. Da parte do check-out onde encostava um bico no serviço mesmo. Ficava preto daqui pra cima, porque você embalava e tal. E depois disso... Que ano que foi isso, cara? 95, cara. 95 você entrou, então você tinha 15 anos. 14, 15 para 16. Era 97. 17 para 18 anos. 17 para 18. Aí, antes disso, eu morava no município. Alguns podem saber, outros não, mas indo para Santa Cruz do Rio Pardo, Espírito Santo do Turvo. Então lá, assim, se aqui existia alguma coisa, lá não tinha nada. Zero. Campo de futebol, de perder o chinelo quando estava jogando, chegava em casa, e lá foi uma infância até os 11 anos. Nasci, na verdade, em Santa Cruz do Rio Pardo. Nem hospital não tinha. Então, cara, acho que ninguém nascia lá. Minha mãe pegou o ônibus para me conceber lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E até os 11 anos, eu não tinha muito recurso, sempre fui de não ter muito recurso. E hoje a gente, graças a Deus, não tem nada sobrando, voando, mas graças a Deus eu não quero voltar para trás, não. A gente começou antes tomava tubaína, né, cara, no saquinho, era briga, era essa. Hoje a gente sabe tomar um pouquinho, alguma coisa diferente, a gente quer aquilo diferente. Mas depende disso, a origem me mostrou muito. E voltando para a questão do mercado, quando eu vim para Bauru, o primeiro emprego meu ainda foi pegador de bola. Era o Gandulinha, era o boleirinho do BTC. Do clube. BTC, bom, para quem é de fora, a gente tem muito ouvinte de fora e no YouTube também. BTC é o Bauru Tênis Clube, é um clube tradicional aqui de Bauru, super antigo e tal, a gente é sócio lá. Então você começou lá pegando bola. Por isso você aprendeu a jogar tênis? Foi. Então ali eu tive uma escola ímpar. Eu vi ele jogando tênis lá no Réveillon. Joga muito. Joga muito, que isso. Não, lá no condomínio também tem um clube, na verdade é um
condomínio, mas tem 5 quadras. E tem 130 tenistas. E aí tem classe A, B, C e D. E deixaram eu conseguir. E você foi o campeão da classe A, né? Fui, mas deixaram eu... Foi marmelada. Foi nada, não foi. Pô. Aí nisso eu tive a experiência de trabalhar como pegador. E ali já comecei a ver o empreendedor também, né? De pegar uma gorjetinha e, cara, colocar no bolso, pegar a bike e ir pra casa. E guardar, começar a guardar. Aqui em Bauru. Aí você veio com a família e se mudou pra Bauru, então. A minha mãe e meu pai, eu tenho mais 2 irmãs. Aí, cara, foi assim, surreal. Você contar, eu acho que o espaço dessa sala era a casa onde nós morávamos. Hoje progrediu já, né, bastante ali, a Vila Serrão, que é bem próximo do BTC, Vila Zila e tal. Então, antes era rua de terra e mato. E a minha tia morava aqui, mas só que ela morava já, que ela também era de Espírito Santo. Aí veio progresso. Aí a minha mãe e meu pai falaram, não, aqui não dá pra ficar, vamos pra lá também. Só que a gente veio, cara, a gente ficou tudo na mesma casa. Imagina aquela situação de beliche, o primo dormindo no pé do outro, cara. Meu, assim, não dá pra contar, é surreal. A lembrança é boa, né? Não, é demais. Lembra quando você pegava pra fazer aquela casinha com a canetinha Bic? 2 pauzinhos, era aquela casa. 3 cômodos, Vitão. Caramba. Não, e os primos, e era alegria, cara. Alegria. Felicidade danada, correndo, e ter pra escola 5 km a pé, voltava, e, pô, tá tudo certo, cara. Feliz pra caramba. Feliz, é isso aí. E aí, depois disso, eu falei, não dá pra ficar também aqui, pegando bolinha a vida toda, cara. Mas ali aprendi uma educação danada, porque o tênis é disciplina, né, cara? Disciplina. É tudo ali, você ficar quieto, postura e tal. O seu Cláudio Sacomandi, cara, pra quem não conhece ou conhece, meu, foi um pai pra mim na época. É um jogador de tênis aqui da região famoso. E tem umas histórias boas, já jogou tênis com o Jorge Paulo Lema, jogou tênis com o John McEnroe. É um cara conceituado na categoria. E ele me direcionou muito, cara. Inclusive teve uma experiência que eu tive com um primo meu que está lá dirigindo um programa lá, um projeto, com 60 crianças. E fui chamado para dar um depoimento, me emocionei demais, porque ver onde eu estava e, né, pô... E o tênis ajudou? Me ajudou demais. Pô, legal. A saber portar em mesa, né, um comportamento. E aí fui pro varejo, fui picado pelo varejo. Na verdade, com a necessidade. Entrou, isso que eu ia perguntar, você entrou pela necessidade de empacotador no mercado, você até falou, eu não tenho que se for, ficava ali no check-out, não devia nem chamar check-out aqui lá na Não, era caixa, chama caixa, era o caixa. E aí eu era empacotador e comecei, e aí era só de final de semana. E aí viram que eu realmente precisava trabalhar, né, cara? E me contrataram. Eu acho que foi a pior besteira. Meu sogro acho que deve estar arrependido até hoje. Então, você foi trabalhar no mercado do seu... que hoje é a minha que família. Hoje é da sua família. E aí eu comecei, e depois disso, efetivado, eu fui trabalhar de repositor de FLV. Que é para saber fazer o que é FLV? Desculpa, é um linguajar também, é hortifruti. Tá bom. FLV, fruta, legumes e verduras. Tá bom. E tem o F também, que é flores. Então, mas o certo é falar hortifruti. Então, ali eu comecei a entender um pouco do varejo, do Pepsi, o que é primeiro que entra, o primeiro que sai. No FLV não é assim, no hortifruti não é assim. O primeiro que entra, o primeiro que sai. A lataria, sim, por causa da data de validade. Mas no FLV é aquele que madura, né, cara? Então, ele tem estágio, madurar, não madurar. Então tem que tomar cuidado. Não é o primeiro que entra, o primeiro que sai, não. O repositor é o cara que fica olhando ali o que está vencido, o que está vencendo e tal. Abastecendo, repondo. E aí eu fiquei nessa área, que é uma área bem perecível. E dali eu fui para... Quanto tempo você ficou de empacotador? Só para ter uma noção de cronograma. Cara, eu acredito que uns 6 meses. 6 meses, aí foi você virou muito, não. repositor. Repositor, depois fui para cartazista, que é aquele cara que faz as placas, comunicação, preço, aquele promoção, aquelas letras bonitas lá. Isso. Mas você sabia escrever? Caramba, ou aprendeu? Não, aprendi. Aprendi lá na raça. Difícil, né? Outro dia eu entrei no mercado, eu vi um cara fazendo. Não, fica fácil, depois pega o jeito e vai embora. Bom, para andar com a situação, no varejo eu passei em todos os departamentos. Dá uma ideia pra gente, cara, porque eu, por exemplo, não sei como é que eu vi, mas eu não entendo nada. Eu sei entrar no supermercado, escolher. Hoje eu sei andar mais ou menos no mercado, mas eu sou perdido. Quantas funções tem
numa loja, a rede da sua família é uma rede grande, né? Sim, sim. São várias lojas, mas quantas funções numa loja típica tem que você passou por elas? Olha, eu vou... Pode falar todas elas. Eu vou falar umas aqui, então. Eu comecei como empacotador, depois fui para repositor de FLV, depois fui para cartazista. De cartazista, eu fui para entregar compra. Já tinha delivery, né? Não era delivery. A pessoa fazia a compra, deixava ali, eu levava as caixas. Nós levávamos as caixas, físico ali. A pessoa não podia carregar, não cabia no carro. Repositor. Depois da reposição, eu fui mandado embora. Porque daí o sogro pegou que estava namorando a filha do patrão. Deu um conflito de interesse. Na hora, cara. E eu mandaria também. Conta a história, como é que começou isso aí. Agora vai ter que fazer um dia a filha do patrão. E já tinha várias lojas na época, não? Uma loja só. Uma loja. Hoje são 8 em 5 cidades, né? Mas na época, eu tenho uma filha de 12, cara. E ela tinha 12 para 13, né? E eu tava trabalhando e vi uma menina bonita. Falei, caramba, eu não sabia que era... Filha do chefe. Que era a chave da cadeia, né? Pra mim sair, né? Não sabia. Mas daí eu fiquei sabendo, beleza. Aí comecei a conversar com ela. E a história, tem poucos que sabem muito certinho. Mas eu tava trabalhando numa balança que de sábado dá um momento danado. Então põe um produto, é o killer. É o que traz o cliente pra loja, que arrasta. A gente fala que é o TBC, tira a bunda da cadeira. O cliente viu e falou, vamos embora, vamos levantar aqui, vamos lá buscar. E eu tava... a promoção lá do mercado? Promoção de frango, cara. Tava fedendo frango, água de frango até na bota. Nossa senhora. E aí, cara, era um sábado. E ela tava lá. E ela tava nesse dia, passou no corredor. Nessa época, sua função era qual, exatamente? Repositor. Na verdade, um pouco de tudo. Fazia reposição, depois precisava fazer entrega, fazia tudo. Limpava chão, fechava a loja, o prazer nosso era arrumar, ajudar. E hoje não é mais assim, né, cara? Aí ela passou, olhou, oi. E ficou no oi. E aí ela tava com uma camiseta que eu me lembro muito bem. Ela nunca foi de carnaval, essas coisas. A gente não... Beleza. Aí eu falei, mas você foi aonde com essa camisa? Ela ganhou de um fornecedor. E aí foi o princípio da conversa. E aí ela saiu, depois voltou para falar comigo na balança e falou assim, olha, tem uma menina aí que tá de olho em você, hein? Eu falei, quem será que é, né? Aí a conversa minha e dela. Aí nisso, ela falou assim, então é uma... Eu nem vou falar quem é aqui para não chamar a atenção. Eu falei, eu também tô de olho, mas é outra menina, é você. Pixe. Na lata. Caramba, o cara é atirador. O cara é direto ao ponto. Foi, não. Caminha, a gente aprendeu que para ligar 2 pontos... A reta. A reta é o caminho mais fácil. E ficou nisso, aí começou a trocar cartinha. Maísa. A Maísa. A Maísa. E aí a gente começou a trocar cartinha e tal, meio escondido. E aí pegaram. Interceptaram uma cartinha. Aí um gerente, cara, que gosta de mim demais. Gostava, eu vi que ele gostava. Depois disso, eu tive assim, mais consideração ainda por ele. Precisou fazer uns cartazes lá, eu fui lá fazer cartaz, fiquei o dia inteiro fazendo cartaz. E era uma salinha à parte. E na hora que acabou o cartaz, uma quinta-feira, acabou o dia do cartaz, ele falou, cara, eu preciso falar com você. E eu vi que ele não estava muito legal, sabe? E aí ele falou, velho, tem que te mandar embora, cara. Eu falei, verdade, mas por quê? Ele falou assim, você trabalha pra caramba, você se dedica, é um dos que mais se dedicam. Agora, talvez tenha até um porquê, mas não tinha nada disso ainda, né? Mas eu vou ter que te mandar embora, não tenho porquê, mas você sabe por que em relação a uma situação que você está fazendo. Aí me veio na cabeça, né? Questão de ciúmes e tal. E eu talvez faria igual. Não tô condenando meu sogro, não. Porque depois disso a gente teve várias conversas e hoje eu tenho uma filha de 12 e vejo que realmente o carinho que é por um filho. É uma criança, né? 12 E assim, um futuro e tal. E tomara que eu arrume um desse, né? Eu arrumo igual a mim. Mentiroso. Daí, cara, chorei demais. Cheguei na porta de casa, porque minha mãe até dependia um pouco, né, da minha renda. Eu comecei a comprar minhas roupinhas e tal. E eu falei, não tenho coragem de entrar em casa, cara. Eu dei um nó na garganta, até esse nó que tá hoje aqui. Sentei na porta de casa, 3 quadros para baixo do mercado. Como é que eu vou falar com a minha mãe? A minha mãe foi me buscar lá fora. Levanta a cabeça e tal. E isso, para mim, me direcionou a aprender muita coisa na vida. Mas outras funções. Funileiro, pintor. E você foi trabalhar com outras coisas? Fui trabalhar outras coisas, porque, assim, caiu o chão para mim e eu precisava trabalhar.
A vida toda fui trabalhar. Você saiu do mercado, você tinha quantos anos que você foi demitido nesse momento? Eu fiquei 2 anos só, cara. Acho que foi em 99. Então você tinha 19, 20 anos. É bem isso. E quanto tempo você ficou fora do varejo nessa época aí? Um ano. Um ano. Porque nesse período aí que eu fiz tudo isso, me surgiu uma oportunidade de trabalhar de novo no varejo. Que era sou grato a ele eternamente, que é o José Luiz. Ele era um comprador, um gestor comercial do Barracão. E ele abriu o mercado. E aí ele entendeu toda a história, ele participou junto, porque o Isaías e ele conversavam muito sobre isso. Só que ele percebeu também que eu sou uma pessoa de alma boa e que quer trabalhar, que precisa trabalhar e que gosta do varejo. Ele me puxou de volta. Aí, Vitão, mercado menor. Aí que eu aprendi mais ainda. Era de entregar compra a balcão, desossava boi. Caramba, até hoje. Aprendi os cortes de carne, desossava boi. O Joãozinho, um açougueiro também, outro cara que me direcionou muito no varejo, para saber que hoje tem muita gente que é dono de mercado, mas não sabe qual é o corte. E o departamento açougue, já falando mais tecnicamente, é um dos ticket médio mais alto da loja. É um departamento onde atrai cliente, fideliza de alguma forma. Sim. Vira uma categoria destino. Então eu aprendi isso sem saber que eu ia precisar a futuro, tanto disso. Então, sou grato ao João, ao Zé Luiz, né? Até aproveitar para deixar aqui também a minha gratidão. E voltei, e nesse meio tempo, aí a Maísa falou assim, viu, ou a gente foge ou a gente casa. E eu com o palão velho, cara, merda, e era uma relíquia, 70, nossa, biquinho tubarão. Falei, nossa, eu tenho que vender o carro pra casar, velho. Mas ela saiu de casa. Ela, nesse dia, deu uma louca nela. Acho que ela tomou aquele remédio que nós estávamos falando hoje lá. Tomou uns Tio Nox lá. Mas acho que deve ter tomado garapa junto, querosene. Falou, sumiu, cara. Ela me ligou, falou, ó. Aí eu fui pegar ela, tava lá na Ípica, velho. Numa calçada, parecia uma louca. Aí cheguei lá e falei assim, não, vamos lá em casa, vou conversar com a minha mãe, porque lá eu não vou ficar, a gente vai ter que casar. Ou é ou não é. E ela tinha 15, 16 anos, sei lá. 24, 19 já. Ah, tá bom. A diferença é 5 anos. Falei, beleza, então vamos. Aí eu peguei ela, fomos lá, conversei com a mãe dela sem entender nada, que primeiro queria saber onde ela estava, né? O irmão dela já tinha ido na minha casa procurando, eu falei, ela não está aqui. Aí me gerou preocupação. E aí, nós fomos lá, conversamos, a mãe dela me escutou, um monte de asneira, né? Que ela fala aquela história, vou dormir até debaixo da ponte. Não dorme nada, velho. Até dorme, mas não é gostoso, né? E aí, falou, não, beleza, então vai, então vamos. Aí decidimos casar, velho. Casamos, né? E ela já estava estudando, estava na IT. Da Nipônica até a IT, Independência ali. Até a IT, eu acho que rola uns 5, 6 quilômetros. Nós casamos, eu peguei uma casa de aluguel perto desse mercadinho que eu trabalhava. Você trabalhava lá? Mas assim, não tinha hora. Era meia-noite, chegava em casa, 4 horas eu saía para entregar folheto, cara. Para entregar folheto de rua, de porta em porta. Você ficou quanto tempo nesse mercadinho? Eu não sei precisar muito bem, mas acho que 2 a 3 anos, cara. Porque aí, o que aconteceu? Aí que começou a entender, a família entender que eu não, assim, naturalmente, se alguém quer aplicar algum golpe ou fazer alguma coisa, falar, não, eu quero ficar na família, já é filho, né? Não, a gente casou, aí pensamos, demoramos 5 anos para ter a minha Eloá, minha filha. Sua filha. Porque até o jeito que estava, eu realmente era morado debaixo da ponte. E aí fazendo muito para a gente se vestir e tal, e ela estava estudando. E ela, cara, ficou sem carro, né? Eu não tinha carro. Ela saía a pé, determinada. Eu falo para ela que ela é homem, velho. Ela é macho. Não, ela é macho. Ia estudar a pé e voltava, cara, da IT. Quando às vezes um carro de compra que ficava comigo lá para entregar, que eu conseguia levar ou buscar ela. Mas ela não arredeou, não. Quando casou, não é também julgando aqui, mas aconteceu, né? Não teve presença da parte dela. Sim. Né? Com medo, com receio e tal. Mas teve uma tia lá que eu honro ela até hoje. Tia Marilza, ela foi lá, não, eu vou estar junto. Legal. Mas vejo que isso é um aprendizado até para mim a futuro, né? De entender o que... E o meu sogro, nós conversamos muito sobre isso, já bem esclarecido. Hoje em dia a vida tá normal com o sogro. Caramba, até demais, até melhor. Porque depois disso, o que aconteceu? Viu que ele estava casado e tal, não estava passando necessidade, mas também era aquilo. Vestir, comer e andar.
né? Beleza. E aí ele chamou ela para trabalhar com ele. Então amoleceu um pouco o coração, viu que, meu, é esse o caminho, é ele, e vai ser assim. Aí ela começou a trabalhar, e depois passou um tempo, nós conversamos. Eu e ele sentamos numa sala, que ele ficava lá, no comercial, e lavamos a roupa suja. Do quê, por quê, pra quê? E aí, daí diante, voltei nesse dia, eu lembro ele passando a mão no telefone, a gente chorou muito e tal, tava junto lá, acertando toda a casa, né? Entre eu e ele. E aí ele falou, então eu vou ligar lá no RH para saber o que tem. Você vem para cá? Então eu falei, vou agora. E o rapaz, o Zé Luiz, sabia que a Futuro ia acontecer isso. Sim. Também me ajudou muito. Aí eu lembro que ele pegou o telefone, ligou para a moça do RH e falou assim, o Fernando está aqui, ela me conhece, ela ficou feliz também, ficou contente. Aí ele falou assim, qual emprego tem aí? Qual serviço que tem? Eu lembro certinho ele falando. Ela falou, olha, tem caixa, tem repositor, operador de caixa e tal. Aí ele falou, Fernando, não tem nenhum, né, cara, de liderança. Eu falei, Isaías, é o seguinte, ó, eu não tô apto a ser líder, então eu preciso entender, aprender. Qual que é? Ela falou assim, não tem operador de caixa. Eu falei, então começa amanhã. Operador de caixa é a pessoa que fica no caixa, fica passando no caixa. compra. E tem uns que é mais fodido, né, cara? Porque, assim, operador de caixa já não é muito legal, porque todo problema que acontece na loja, a fila é o filtro, é o operador de caixa e eu fazia fechamento. Ah, mas só tem fechamento. Falei, cara, beleza, vamos embora. E comecei de novo. Voltei. Fechamento é o quê? O cara que fica no final do expediente? Final do expediente. Acaba, não tem nem busão para ir embora, cara. Nossa. O mercado é complicado. E aí eu comecei de novo. Aí fui galgando. Então, dentro daquela situação de funções, operador de caixa, depois fiscal de caixa, aí fui para a loja de novo, voltei para encarregado de padaria, encarregado de açougue, encarregado de frios. Fiquei lá junto com o pessoal entendendo. Cara, falar um pouco disso, assim, cara, porque é uma coisa que, até pensando no dia que a gente combinou de você vir aqui, eu fui umas 3 vezes no mercado essa semana, fui no Oba, que tem perto de casa, que é um mercado que eu conhecia faz tempo, agora abriu aqui em Bauru. Enfim, fui em 3. E, cara, o mercado, ele tem o modelo atual, né? Não antigamente, que você tinha na vendinha lá, tinha um cara, o português lá, que você pedia, ele buscava. Era. Mas o mercado hoje em dia, ele tem várias empresas funcionando lá dentro, né? Tem uma padaria. Então, tipo, eu tô pensando no Oba aqui, que é o mais recente que eu fui. Você entra lá, à direita tem uma padaria, mas ao fundo tem um açougue. Então, a padaria tem um cara aí que deve ter uma meta, sei lá como é que funciona isso. É isso mesmo. E como que é a gestão disso, cara? Como que é? Porque a logística disso não deve ser fácil. Porque a padaria tem uma demanda de compra diferente do açougue, diferente do horte, diferente do... E aí tem o caixa lá na frente. O Oba, por exemplo, só para concluir meu raciocínio, se favor de caixa, e eu tinha anotado para falar disso, que é dúvida prática, né? Porque o que a gente gosta de falar aqui no podcast são as dúvidas práticas do cara que talvez pense em atuar no setor. A gente vai tirar essa dúvida dele. A dúvida teórica lá no YouTube está cheia de gente tirando. Sim. O Oba, especificamente, uma crítica que eu tenho a eles, se eles tiverem... Eles assistem, né? Eu imagino. Uma dúvida, uma crítica que eu tenho é que tem pouco caixa, na minha opinião. O Oba tem muita fila, cara. E se compara com Confiança, também é outro que poderíamos patrocinar aqui, né, Vitão? Não, Confiança, você vai no Confiança, cara, que é uma rede aqui de Bauru, já tem em várias cidades e tal. De referência. Pô, o cara nunca tem fila lá, você vai lá no dia 5, todo mundo recebeu, você tem 2 pessoas na frente. Como que é essa gestão de várias lojas dentro de uma loja, com toda essa logística? Como que é coordenar isso aí, cara? É simples e prático a forma que eu vou falar, mas não é tão fácil a gestão. A execução é difícil. O que é? 7 a 8 lojas dentro de loja. Uma loja, vamos falar o nome, dentro de um barracão, 8 lojas. 8 lojas. Fala as 8 aí. Padaria, açougue, frios. Aí tem a mercearia, dentro da mercearia, vários departamentos. Então a gente trata isso, um exemplo, você pega hoje, tem um empório de frutas. O hortifruti já é também um outro, uma quitanda, que antes falava quitanda. É analisado por departamento. E cada departamento ele tem que se pagar. É uma conta separada. Eu tenho hoje 8 lojas. 8 lojas eu olho helicóptero, vejo lá a última linha e falo, tá dando lucro e tal, beleza. Mas é onde estão as perdas. Então a gente faz um racional
dos piores. Mas isso aí você foi pegando na prática? Ou você, em algum momento você saiu dessa mão na massa e falou, cara, eu preciso dar uma estudada nessa teoria? Sim. Ou foi tudo acontecer no seu caso, especificamente? No meu, como eu fiquei envolvido lá 25 anos dentro do varejo, a gente vai tendo, lógico, algumas consultorias, a gente vai entendendo práticas de varejo e a sua vivência ali. Para entender, não, tem a teoria, mas ela não se aplica. A prática ajuda muito mais. Eu falo que hoje, o que me ajudou muito foi eu estar em todos esses departamentos, para poder ter a empatia de saber qual momento de cobrar e como cobrar, para ter eficiência. Até quando fui para um grande lá na Zona Norte, lá, o negócio é violento. Então ali, até hoje o pessoal me manda mensagem, cara, putz, você foi o cara que passou aqui, eu queria que você estivesse de volta. Então você tem que, primeiro, a eficiência em saber lidar com pessoas. É o que está o nome ali a placa na parede, cara, é pessoa. Sozinho você não vai, mas principalmente mercado. A APAS é relacionamento. APAS é, para quem sabe, a Associação Paulista de Supermercados. É uma entidade com mais de 50 anos, desde 1971, que começou essa reunião aqui. Vamos falar, você é dono do mercado? Trocar melhores práticas. E aí onde começou a fazer. E hoje é um dinamismo danado, o varejo de gosto está falando. Ela muda muito toda hora. Cara, e então, mas E aí outra dúvida que eu tenho, bom, esse negócio tem 8 lojas, você falou, né? Mais 8. Na média, vai. 8 lojas dentro de um supermercado, na média. E aí o cara tem que equacionar isso tudo. Aí tem custo que deve ser compartilhado, sei lá, o ADM é compartilhado. É compartilhado. Exato. E aí tem um gerente da loja, tem o encarregado de cada setor. Supervisor. Numa regra geral, obviamente cada um tem a sua, mas... Sim, tem o supervisor. Do supervisor ele já fica para encarregados de departamento e tem até uma questão que a gente fala muito na gíria nossa, o segundinho, que é um cara que quando o encarregado não está, o segundinho está lá. E o que você falou de filas, 85% do abandono de carrinho é comprovado que é por causa de fila. Olha só, cara. E a gente Eu sou um cara que faz isso direto. Com certeza. Acho que todo mundo faz. Não tem quem aguenta, cara. Então, a eficiência, aí eu vou dar uma diquinha de ouro aqui. Tá? Boa, dica de ouro, as pessoas gostam. O que é o interessante? Tem que ter uma aferição. Então, primeiro você tem que ter um sistema que te analisa e fala assim, olha, o pico de venda, tal hora, de tal hora. Então, a gente analisa isso. Mas o supermercado pequenininho, o cara tem uma lojinha, ele consegue ter esse tipo de aferição? aferição? Ele consegue, porque tem que ter também um sistema. Mas aí o feeling é maior, porque é o dono que está ali, ou é alguém da família. De que forma? Cara, nós colocamos uma métrica de cada 3. Chegou 3 pessoas no caixa, abre o próximo. Ah, é? Aí você começa a ter gestão. Porque ele não gera essa fila. Você não falou que tem 2 só e tal, já tem o outro aberto. Então é essa gestão. Não é só no caixa. Principalmente áreas de atendimento. Açougue, frios, padaria. Meu, tem um cara lá, o encarregado é para fazer isso. O encarregado tem que começar a olhar e analisar. Lá, vamos falar açougue, que é mais fácil. E aí as mulheres ficam bravas pra caramba. Pega uma senha, só que aí tem um monte de açougueiro lá do lado de dentro, desossando e não tem ninguém atendendo. A prática qual é? Meu, tem 10, tem 15, tem que ter 5 atendendo lá, não tem que ter gente para atender. Quando pega esse número de 3 por cliente, atendente, fica mais fácil. 3, 4, dependendo de um sábado, de um movimento, até 5 pessoas para um açougueiro. Mas isso já começa a estressar o cliente. Então, se você faz essa métrica em departamentos e coloca isso, principalmente na frente de caixa, que é o fiscal de caixa que analisa isso, você não faça apuro. Lá falar Bergamini, que é onde eu trabalhei. Bergamini é uma história engraçada, até se você puder resumir, assim, é um supermercado gigante. Absurdo. E só tem uma loja, né? Duas. É um hiper, né, da Zona Norte, um dos maiores. Zona Norte, São Paulo capital. São Paulo capital. Ele tem 2 ali no Jaçanã. Então, a operação dele é muito parecida com a nossa. Lógico que é muito maior, né? Faturamento e tal. O Bergamini tem quantos funcionários, mais ou menos? Era 1.700 funcionários. Nossa, caramba. Gente. Funcionário, pra dedéu. E assim, eficiência danada. Muito. Loja gigante é um grupo também. familiar. Hoje é só... tem... A família chama Bergamini. Bergamini, isso. E tem mais ali, o Andorinha também é da família, mas assim, já é o do sobrinho. Então hoje quem está à frente ali é o seu Odílio, depois tem o... Odílio é o fundador. O Egídio, que é o filho, e tem o Sandro, que é o sobrinho, mas o pai dele, que faleceu, o seu Ângelo, também fazia parte, que era sócio. Tá bom. E lá a operação é gigante. E lá,
eu conversando com vários clientes dentro da loja abarrotada, lotando. E aí o cara tranquilo, falou assim, eu vou falar uma experiência para você. O cliente falando comigo dentro da loja. Falou assim, cara, aqui, eu tô olhando aqui, o movimento tá caótico e tal, mas eu chego lá na frente de caixa, tem caixa me chamando para passar. Isso faz muita diferença. É o que você falou. Então a gente tem que analisar hoje, o varejo, o comportamento do cliente, cara. Como que ele quer ser tratado? Como que eu tenho que fazer? Se o cara não se especializar nisso, ele está fora do mercado. Então essa expertise, depois de lá eu vim como consultor, trabalhar em consultorias de varejo. E tem muita sacada, muita situação que eu, como varejista, também era assim, tapado. E aí quando você começa a mostrar conceito, estratégia, embasado em números e resultado, que a gente vive de resultado. Não tem resultado, está errado. Pode estar bonito, mas não tem resultado, para. Cara, nós só fazemos hoje. Não paramos para fazer um laboratório. E eu estou nessa área hoje, cara. Não, e a gente já fala sobre sua vida Sim. de consultor, tal, pós supermercado. Mas uma outra dúvida que eu tenho aqui, cara, quando eu comecei no mercado financeiro, 2006, 2005, 2006, tinha essa tese de supermercados. E aí alguns entraram na bolsa, tal, esses maiores. E aí vieram os gringos para o Brasil, que tinham poucos. Uhum. Aí tinha Pão de Açúcar, já tinha na bolsa, mas depois vieram os concorrentes. Aí tem Grupo Mateus, aqui do Nordeste, sim, que é grande. Fortíssimo. E tal. E aí tinha uma tese, cara, que era uma tese muito, muito difundida, muito disseminada no mercado, que era o seguinte: o ramo de supermercados é um ramo onde escala faz muita diferença, porque você tem mais poder de compra, que era o mesmo que a gente ouvia das locadoras de carro, que antigamente tinha muita locadorazinha, acabou e hoje tem 3, né, grandes, o resto é minúsculo. E aí o pessoal falava assim, esse supermercado de bairro, ele vai acabar, porque ele não tem poder de compra, ele não consegue comprar lá no distribuidor, o Pão de Açúcar consegue, ele não tem logística, ele não tem eficiência, ele não tem tecnologia, ele não consegue contratar em massa, ele é lento e tal. E a verdade que acontece no mundo, pelo menos no Brasil, na minha realidade, é bem diferente. Você tem sim os grandes supermercados em massa, você vê que na nossa região Bauru, o Pão de Açúcar aqui não sei quão significante ele é, sim, mas ele não é muito significante. E em São Paulo também. Se você vê ali, por exemplo... vou dar assim, a gente foi almoçar outro dia aí na região dos Jardins. E a gente passou em frente ao Empório Santa Luzia, sim, que é super antigo, tal, da época da minha avó, aquilo lá. O Santa Luzia, o Pão de Açúcar nunca conseguiu acabar com ele. Tem um Pão de Açúcar na quadra de trás aí, na Lorena. Óbvio, é outro perfil. Mas o Zafari lá do Sul, que é grande e tal, maravilhoso, foi para São Paulo e vingou em São Paulo, em Higienópolis, né? Serviço. Fala um pouco sobre isso. Os pequenos nunca vão acabar, tem espaço para todo mundo. O que acontece no setor? Tem espaço para todo mundo, sim. Principalmente, os menores hoje, eles estão sabendo lidar muito bem com isso. Igual você falou, Pão de Açúcar aqui em Bauru. Não é só o Pão de Açúcar. Com tanta expertise, porque aqui, eu falo Bauru, é uma guerrilha danada. E assim, Estado de São Paulo, muitos, eu estou participando em vários grupos de diretores e regionais. Então, para o pessoal entender, grupos regionais, a APAS tem 16 regionais dentro do Estado de São Paulo. Baixada Santista, Presidente Prudente, Ribeirão e Bauru é uma. E cada um tem um diretor. Então, eu fui diretor de uma delas e estou no grupo junto com o pessoal. Aqui é onde está mais acirrada a concorrência. Quem são os players daqui? E que tem que tirar o chapéu, tá? Eu já falei isso para ele. O Jade é do Confiança. Confiança, bom, para quem não é de Bauru ou da região, é uma rede que começou aqui, né, em Bauru. Sim, sim. E aí hoje tem Bauru, tem Marília, Botucatu, Sorocaba. Expandiu e é referência. Botucatu também. Vamos trazer ele aqui. Você consegue convidar ele? Convido já para ele. Boa, eu tinha uma, assim, fazendo parênteses aí, mas sempre foi brincadeira. Mas teve uma vez que eu estava como diretor e fui participar de uma situação, uma discussão, cara, na época da pandemia, sobre decretos, na prefeitura, aqui de Bauru. E daí tive que ir lá para falar sobre o mercado. E aí a prefeita e a mãe falando, né, a dona Lúcia, falou assim, não, é porque a gente tem muita confiança. Eu falei, peraí, não dá para falar barracão, não, credibilidade, cara. Confiança é concorrente. Aí depois ela brincou, a gente estava perto do Jade, até brinquei com ele. Mas ele é um cara que tem referência. Eu estava comentando esses dias, e assim, o suprassumo, depois entrando na situação dos menores,
Mas o suprassumo do comportamento do cliente e a satisfação do cliente, porque hoje a gente tem que, não adianta mais só atender, tem que satisfazer mesmo o cliente. E ele conseguiu isso, cara. E eu vi, quando eu vi. A gente sempre, quando abre uma loja, a gente vai ver. E ele cada vez mais inovando, junto com a Carmen, né, a arquitetura e tal. Então, muitas vezes, a lâmpada da loja faz diferença para o consumidor. Talvez para mim, para você não, mas aquele que sonha, fala, nossa, eu queria uma lâmpada dessa em casa. E ele tem na loja. E aí, uma vez eu fui conhecer a loja de Botucatu, estava com a equipe toda comercial, cheguei lá, cara. Eu não sei se já foram lá. Não Botucatu, loja linda, panorâmica, você vê lá, Rondon. E tinha um lago, escada rolante. Cara, tinha gente tirando foto, selfie, dentro do mercado. Eu falei, virou um ambiente de instagramável. Cara, ficou instagramável. Eu falei, me arrepiei na hora. Falei assim, ó, teve eficiência, parabéns. Caramba, né? legal. Não, então é essa situação, quando você fala você de entra regionais... Meu irmão mora no Canadá, né, cara? Ele veio pra Bauru, aí ele foi no Confiança comprar carne pra churrasco. Você vai falar, pô, mas aqui tem um cara tocando piano no mezanino, cara. Como assim? É isso aí. Saxofonista, sei lá. É a entrega, é o serviço, né? Que é a experiência de compra. Mas isso agrega custo também, né? Agrega custo, mas agrega mais a fidelidade do cliente. Hoje o maior patrimônio, quem é supermercadista não souber disso, pode parar, né? É o cliente. Então, se eu tenho cliente, ainda a gente fala entre aspas, eu consigo saber o que fazer com ele quando está na loja. Para o cliente sair, eu falo na operação. Para um cara sair de casa, pensa, vamos racionar, é o comportamento do cliente nós estamos falando. Para o cara falar, não, eu vou lá no barracão, ou eu vou lá no... Meu, ele decidiu, mas tem um porquê. Ou porque você é categoria destino. Categoria destino é quando você é muito bom em um produto, você fala, não, quando fala em referência de uma coisa... Sim, carne é no tal lugar. Isso. Eu vou lá. Vinho é tal lugar. Não, massa... Então, quando o cliente decide, ele passa na frente de... Aqui tem uns 29, 30, cara, opções para fazer a compra. E os regionais é muito forte, muito mais forte. Se abrir aqui, não estamos batendo no peito falando, não, venha. Não, claro que não venha. Mas os que vêm de fora, eles não têm tanta força igual o regional. Por isso que a sobrevivência do menor não é tão forte. Mas você acha que o menor sobrevive porque ele é o cara do bairro que todo mundo conhece? Vizinhança. Bauruense é um pouco bairrista, né? Bairrista, mas o Taust não é daqui a rede Taust, né? Não. Marília. E o cara vai muito bem muito bom aqui, e eficiente, né? Cara... mas ele é muito bom. É bom. Ele é muito, é o Rogério. Então a dúvida é assim, o pequeno... Então já está claro que o pequeno não vai morrer, né? Não vai acabar, não vai ser extinto. Não. Mesmo que ele cobre mais caro um pouco, tenha mais preço, seja menos competitivo. Mas você acha que é por causa da vizinhança, o cara vai no bairro, ou por causa do atendimento, ou mix? Isso, ou que... tudo faz parte. Você está sabendo muito de mercado, acho que você vai abrir mercado. Vou abrir a rede... Consultoria grátis aqui hoje. Rede O2. Hoje eu estou anotando para abrir o nosso aqui, Vitão. Não, a diferença sim, faz toda a diferença em relação ao espaço, né? O mix, e eu trabalho com isso que é o mix ideal, que faz toda a diferença. Atendimento e humanismo. Hoje está perdendo muito isso. Principalmente quando veio a questão da pandemia. A gente aprendeu muito. O mercado varejo aprendeu demais, teve que se adaptar. Coisa que a gente evoluiu acho que uns 10 anos. Fala 5, 2, não, é 10 anos que evoluiu em relação a delivery, em relação à internet no supermercado ou soluções de tecnologia. Porque antes era aquele... Mas perdeu isso, né? Perdeu a chamar pelo nome. Ô, dona Cida, ô, dona... Acabou. E hoje, para você ter noção, algumas redes, eu não me lembro onde, mas acho que começou no Canadá, que tem um caixa exclusivo para as pessoas mais carentes, que querem conversar. Então, um caixa lento. Caixa, não é caixa rápido, é caixa lento. Não sei como vai se modernizando. Então, caixa lento, o que é? Eles entenderam que as pessoas, depois da pandemia, tiveram muita recorrência de depressão e tal. E não é só o senhorinho, a senhorinha, o senhor. Até as pessoas mais novas hoje, é uma maldição isso, cara. E fizeram um caixa lento. Mas que loucura, cara. A pessoa ela escolhe ficar mais tempo na fila porque ela vai conversar, bater papo. Ela fica falando com a operadora de caixa. Vai desabafar com o caixa. E assim, legal, quando você vai para de loja, eu já vivi muito. Eu vi, cara, eu beijo as velhas, eu sapateio, eu adoro, cara, adoro loja. E aí as mulheres me veem lá, a senhorinha... lá, isso faz diferença, satisfação do cliente. Não, eu também acho, eu só não imaginava que... É que para mim a experiência
é uma experiência. Eu até gosto de ir ao supermercado. Eu não desgosto, não. Mas eu gosto, sei lá, quando eu decido ir embora, eu quero ir embora, entendeu? Não, fila ninguém gosta. A questão da experiência de compra, o mix, você encontrar o mix é satisfatório. E primeiro, quando você sabe onde é o corredor, fica mais fácil ainda. Isso é um alívio, cara. Então, o que muitas vezes o pessoal faz, mexer em layout. Layout é aonde estão os produtos. Toda vez que mexe em layout, perde dinheiro. Perde cliente, porque enche o saco. O cara vai procurar naquele lugar, não é mais o óleo ali. Já mudou. E aí o cara fica pistola e nunca mais vem. Segundo, é uma situação que a gente fala que isso fideliza e também perde cliente. Eu falo ruptura. A gente é uma linguajar dos supermercados, mercadez. É a falta de item. Então você está acostumado a comprar essa água, chega lá, não tem. Beleza, você admite e tal, passa batido, pega outra. Mas quando você fideliza uma marca e a segunda vez você vai e não encontra, eu não venho mais aqui. Cara, teve um case falando em falta de item, isso voltando agora pro mercado financeiro, né? O Pão de Açúcar, uma época, lançou uma franquia, que era o Dia por cento. Dia por cento. Uhum. É loja de banho. E foi um mico aquilo, né? E aí, perto do meu AP em São Paulo, tinha uma loja na Vila Nova Conceição do Dia. E você entrava, a loja era vazia, cara. Tipo, as prateleiras meio vaziona, assim. E aí, na época... Não tem serviço. O franqueado não tinha capital de giro. Ele montava com o mínimo ali, porque o supermercado, eu imagino que o capital de giro seja muito elevado, né? É pesado. Parece que demora um tempo até você ter a confiança lá do fornecedor para você poder comprar a prazo. Credibilidade. Né? Mas, e aí as lojas começaram a fechar tal, e eles encerraram esse negócio de franquia, mas era uma... O Dia por cento, o case do Dia por cento, eu também estudei, teve uma loja dele bem próxima à nossa. Aqui em Bauru? Matriz, muito perto. Não tinha serviço, não tinha experiência de compra, horrível. E quando anunciado um item, você tem que garantir o item anunciado. E lá não. Um chegava, e até abrindo aqui uma estratégia. Eu ia lá e comprava tudo, para arrumar confusão com o cliente dele que ia comprar lá e ia ter satisfação. Então eu fazia isso. Eu usei essa estratégia. Daí o cliente chegava e não tinha mais. E aí meteu pau. E aí onde começou a dar pau. Então eu usei essa estratégia de comprar todo o estoque dele. Mas as pessoas não podem usar essa estratégia contra você também? Mas aí hoje eu me asseguro de limitar o item anunciado. Você e fala eu estou respaldado pela lei também. Sei lá, lata de leite e tal, limitada a tantas... 5 unidades por CPF. Entendi. E aí hoje eu posso fazer isso. Né? Entendi, antes não podia. Mas antes, quando não tinha, eu metia terra sem lei. A marcha ia. E a questão do mercado menor, ele tem essa vivência ainda porque tem essa parte humanista e o pessoal não se abastece. Ele simplesmente faz uma compra de rotina. Abastecedor é os maiores. Então são os regionais, que é onde a gente briga, que tem estratégia de precificação, uma estratégia de inteligência promocional, que isso hoje, em 2023, vai ser essencial. Porque era assim antes. Antes, eu lembro, cara, a gente anunciava em TV, rádio, pegava avião, colocava faixa e saía falando. Todo meio de comunicação. Nossa, na praia tem muito isso. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade na época. O que era rádios todas. E hoje, cara... Quarta hortifruti, quinta da carne, sexta do abacate. E assim, parece que o cliente... Né, porque eu acho que estava a crédito, o negócio estava rodando. E hoje, velho... Hoje, quando você está no corredor, tá andando assim, promoção... o cliente, o quê? Aonde? Cadê? O quê? Por quê? Então, ele está sedento por preço também. Não é que preço faz diferença. Não, preço é o início de um bom atendimento. É onde você traz o cliente. Mas se não tiver qualidade... Tem que ter, né? Não vive. Acabou. O cara que não tem qualidade hoje está morto. E a gente tem mais expertise em relação a anúncio de primeira marca, segunda marca, terceira marca. Um exemplo, não vou falar o que é, mas se 50% gosta dessa água, dessa marca, a terceira marca tem 12%. E vamos falar um racional mais fácil, né, para atrair o cliente, para vocês entenderem. É isso que eu explico no comercial. Se 50% gosta dessa água, eu vou anunciar a terceira marca que 12%, aí faz uma conta. Vamos falar de 1.000, rapidinho, uma conta rápida. 1.000 pessoas que vai comprar, 500 gostam dessa água. A terceira marca, 120 pessoas. Então eu vou anunciar qual? Então tem essas expertises que eu estou falando aqui até
dando uns ouro aqui, porque muita gente não faz, não olha, só faz, apaga fogo. Ninguém, cara, faz um laboratório de entender o racional. E outra coisa, entrando em marca aqui também, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, mas os relatórios de varejo que a gente lê, de novo, voltando para o nosso mundo mais teórico, é que existe uma relação muito conflituosa, e aí nas grandes redes, que são as que a gente acompanha, a gente viu lá com elas, né? Entre os grandes fornecedores e as grandes redes de supermercado. Que os grandes fornecedores as grandes redes de supermercado cobram muito dos grandes fornecedores. Tipo assim, você quer entrar na minha loja, você tem que pagar. Você quer entrar, você tem que pagar a minha divulgação. Diz que existe muito isso, ou já foi mais, hoje é menos. Parece que tipo assim, o supermercado falava assim, cara, eu tenho aqui a gôndola para você entrar a Coca-Cola, parece que teve uma briga com alguém, não lembro. Se eu falar, pode ser que eu erre, mas a Coca falou assim, pô, mas o cara, para eu vender lá, eu preciso pagar tanto. Foi com a Dolly, eu acho, o Guaraná. E aí a Dolly não pagava, então a Dolly não conseguia vender. Aí a Dolly foi lá nos Estados Unidos reclamar da Coca, porque parece que a Coca tem dinheiro, então ela consegue entrar em todas as redes, porque ela não é só colocar o produto lá. Sim. Hoje, o famoso jabá, né? Hoje a gente fala introdução, né? Isso é normal dentro do nosso meio, do nosso negócio. Introdução de mercadoria. O que seria isso? Empresas novas, elas têm mais dificuldade para entrar no varejo. Que é aquela velha história que a gente sempre fala, mas assim, já virou até chacota. A gôndola não vai esticar. O meu espaço físico é esse, a não ser que eu amplie, eu tenho mais espaço. Caso contrário, é isso, eu não tenho como esticar a gôndola. E os grandes players aí, Unilever, Coca-Cola, Spal, os caras, Ambev, eles, não é só eles, mas todos querem visibilidade. Então, o merchandising bem feito, um layout, um planograma, fluxograma bem feito na loja, uma execução, traz um retorno imenso. Até a altura da prateleira é negociável. A altura dos olhos, do queixo. Cara. Entendeu? A gôndola ela tem 1,30 m, não é à toa. Um módulo de 1,30 m é a nossa visão periférica, onde a gente consegue enxergar. E muitas vezes eu decido compra olhando quando eu paro no meio. E aí eu olho, e olhando no meio, eu tenho a visão do item que eu quero vender. Coitado do Dolly, ficava escondido lá embaixo da gôndola. Tinha que agachar para enxergar. Pois é. Então, no nosso meio existe a questão de negociação. Depois disso tem a questão contratuais, em relação a percentuais, tem campanhas. Então existe esse jabá, essa negociação, e que algumas não conseguem participar. Alguns fornecedores. Agora... Mas e a rede pequena? Daí a relação é inversa, né? Ele não consegue. A relação com a rede pequena é inversa, imagina. Aí o grande fala assim, ó, só vendo a minha... Se você vender outra marca, você não pega a minha. Carteirada. Aí carteirada. Tem. Os caras também passam apuros menores, aquele que não tem contato muitas vezes com o direto. E aí, só que assim, não é só benefício, tá? Os grandes players também, eles exigem, você tem que praticamente tirar o seu nome da parede e colocar o dele. Né? E muitas vezes a gente entra em aflito, contrito. Aí muitas vezes deixa até de comprar. Uns grandes players, por quê? O distribuidor, hoje tem muito atacado, que a gente pode se abastecer. Eu tenho vários cases aí de outros que falam, você não entra nem na minha sala. Pesado. O supermercado tem a figura do comprador, né? Ou cada setor é um comprador geral? Não, é separado. O barracão, por exemplo, 7 compradores. 7 compradores. Um auxiliar e cada um deve departamento. viver num pé de guerra com os fornecedores, então. Sempre. E a área comercial, ela é muito assim, é o pessoal mais espera que tenha evolução. Porque é de lá que parte toda a ação. Eu vou falar até uma coisa aqui que eu falava só em sala, mas acho que aqui eu posso falar. Que o comprador ele é tão decisivo nessa situação que eu vou ver se eu consigo encaixar aqui. Que ninguém fique magoado comigo. Mas eu escutei isso e achei legal. O que um comprador inteligente compra, não precisa de nenhum burro para vender. O que um comprador burro compra, nem 10 inteligente vende. Entendi. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Dá um exemplo, cara. Tipo assim, você vai no supermercado de super periferia, tem um vinho caro, mas não adianta ter. É isso que você quer dizer, mais ou menos? Aí já é ouro, mas assim... Aí só vende. Contratar consultoria... mas vende. Isso custa. Sabia que vende? É mesmo? Vende, cara. Eu vou falar, vou entrar na parte mais teórica, mas é rápido. A pirâmide de Maslow, Sei. a necessidade básica.
Tem o cara do topo lá, que é o Hamilton, o Messi, o Neymar, os caras estão discutindo. Fernando. Não, os meninos aqui, O2, estão discutindo qual helicóptero, qual carro, viagem. O nosso cliente, a maior parte do nosso cliente, tem o A e o B. Mas a base mesmo, da necessidade, ele gosta de comer bem, cara. Ele quer comer bem, ele quer se sentir bem. Então, na hora que ele tem um dinheiro a mais, um 13º ou alguma coisa diferente, ele quer se satisfazer. Ele não está pensando muito em viajar, ir para longe, ele quer, ele vai. Mas a primeira necessidade é se alimentar bem. Então esse cara da periferia, ele está comprando bem hoje. Ele está trocando de marca. Os hábitos mudaram. Tem mais acesso por causa de redes sociais, só ele já sabe o que é bom. Exato. Então. E o pessoal tem feito muito isso. O Heineken mesmo, o jabá da Heineken, mas, cara, ela patrocina a Champions League, Fórmula 1. E hoje o cara que toma Heineken, dependendo da classe social dele, primeiro ele se sente bem. Segundo que ele está instagramável. Então isso faz diferença. Essa não me pegou, Edson. Não sou fã de Heineken. Falar, se quiser patrocinar, eu começo a tomar, viu, Heineken? Pronto. Não, mas são várias outras. Eu disse ela porque não, mas eu entendi o seu ponto. Muito aí. Mas o lance do comprador, assim, o cara tem que saber o que vai comprar para facilitar a venda lá na loja. Isso. Através, primeiro, de feelings, né, de conceitos e o sistema. A maioria hoje tem sistema. Dentro do histórico, você tem já uma prática de quanto que vai evoluir, qual que você quer de crescimento, e aí dentro disso você faz a compra. Uhum. O sistema hoje, vou falar de um aqui que é o RP. O RP Info é o cara que, muitas vezes, o sistema já fala assim, nem precisa talvez do comprador, você aperta uma sugestão de compra, aí você coloca, parametriza, meses, um mês contra o outro, 3 meses, 90, 120 dias. Tudo. Aí ele te mostra na média o MDV, M3, M12, que é a média 12 períodos, média 3 meses. E ele te fala assim, a sugestão sobre as suas últimas vendas é essa. Caramba. Te entrega pronto. Aí você vai lá e ajusta e tal, agora vem cá. Você tem alguma oportunidade? Eu, assim, não é que espremer o fornecedor. Eu vou até o final, mas também é aquele ganha-ganha. Até falei esses dias. O cara que fica só espremendo, é chato com o fornecedor, o cara tá perdendo muito dinheiro, velho. Sim. Porque o cara vai para um outro cara que é legal com ele e fala, hoje tem um negócio aqui, eu vou passar só para você. Lógico. Acabou, eu tiro daqui e põe ali. Então, se você não tiver essa proximidade com o fornecedor, que é um dos maiores patrimônios também... Se ajudar o cara hoje, ele te ajuda amanhã. Sempre, igual tudo. Sempre foi assim. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você ferra o cara, ele ferra com você na hora. E tem um lance sazonal também. Eu vi que você postou lá na época do Natal, você falou assim, pô, pessoal, chegou a época de Natal, tem que vender tantos % a mais, tal item você precisa vender mais tanto... Tem um item X, Y. Dentro da consultoria, e é onde eu falo que tem essa parte... Vamos falar da consultoria, vamos já entrar nisso. Você ficou um tempão no supermercado da família, saiu de uma, foi para várias lojas, foi um negócio bacana lá. Passou um tempo no Bergamini. Sim. Você ficou na área comercial do Bergamini? Diretoria. Diretor comercial do Bergamini, que é gigante. Quantas mil pessoas foram? É 1.700, mas assim, com fazenda é 2.000. 2.000 pessoas com fazenda. Eu ia também anotei para perguntar de verticalização também, que os supermercados hoje em dia têm fazenda própria. Várias operações. E agora você tem a sua própria consultoria. Nem adianta querer contratar, agenda cheia até 2025, não tem mais espaço. Mas como que é o seu trabalho agora? Você ajuda o cara que está rodando, o cara que está começando? Como que está lá? Eu ainda iniciando, mas... Daí a gente retoma nesse assunto da sazonalidade. A consultoria hoje, para mim, eu ouvi um cara falando e eu acho que é o mais certo mesmo acontecer. E eu tô passando por isso. Então... dos 20, vamos falar 20, dos 18 até os 30, aprenda, dos 30 aos 40, faça, e dos 40 que eu estou, 43 a 50, contribui e faça o que você sabe fazer melhor. Eu estou nessa parte, da consultoria. Aprendi, executei, e hoje posso aconselhar e direcionar, tanto comercial quanto operação. E a consultoria, eu conheci um cara, né, bacana pra caramba, que me direcionou, que é o André Luiz, que não é que a gente é sócio, não. A gente tem trabalho junto de algumas coisas, alguns produtos, mas eu me espelho muito nele. Né? Que deu certo, eu sei que dá certo e que realmente faz sentido pro varejo ter alguém. Quando a gente fala consultor, é difícil, cara. Porque teve muita gente que deu tombo e só fala e não é tangível. Já não, essa situação ela é tangível. Tiver resultado. Em um item ou 2 itens, a situação se paga em um item ou 2. E tem 10 mil na loja. Nossa.
Dentro Porque desse consultoria conceito, tem um negócio meio pejorativo. O cara fala, puto, o cara vai chegar aqui, dar um monte de ideia e vai embora no dia seguinte. ao contrário, essa não. Essa é eficiente, no entanto, que está mais de 6 anos no Barracão e 5 anos no Bergamini. Então são players que, primeiro eu como supermercadista varejista, aproveito aprovando até hoje. Eu não quero ficar sem, porque direciona demais. Atualidades, o quê? Até porque a gente também está em 8 estados, 400 lojas, então tem vários benchmarks para falar, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Então hoje na área de consultoria, eu estou lá para direcionar tanto comercial quanto a aplicabilidade na área de venda. Então não é só falar de teoria, falar que, até porque eu já tive vivência, igual eu te falei, em todos os departamentos. E o conceito e estratégia direciona demais em relação a fazer curva ABCD, que a maioria tem ABC, então tem até o D, precificação inteligente, onde direciona o cara a ter mais rentabilidade. Porque, igual eu falei, tá bonito, mas o que precisa? Dinheiro no bolso, cara. Ninguém paga a conta com margem ou com venda, não é venda. Vendeu, abaixo o custo disso aqui, que eu paguei R$1, venda 50 centavos, eu fiz venda. Mas eu paguei? Não. Teve lucro? Não teve, então vamos parar. Desce do ônibus, vamos fechar isso aqui. E também tem aquela consultoria, que é a do Galeazzi, não sei se eu vou falar desse cara, que é o cara que chega na empresa e fala assim, tá bom, eu sou consultor aqui, você fatura 1 milhão e tem 1 milhão e 100 de custo, tá tendo 100 mil de prejuízo. Você corta 300 mil de custo disso aqui, que você vai ter lucro. Aí todo mundo fala, então beleza, então a consultoria do cara é tesoura, né? Só cortar custo, corta custo. É ao contrário, a gente fala, é isso que a gente vai. Muitas vezes a gente vai ao contrário do que a maioria prega. Não, cortar custo não, ao contrário. Se você está num declínio de venda, você precisa aumentar, melhorar o teu serviço. Então, contrata mais pessoas e vão fazer isso acontecer. É lógico, tem uma per capita, tem quanto analisar o teu faturamento, o teu lucro. A maioria dá 45, 50 do que eu ganho para pagar a folha. Então, não é pouco, é pesado. E aí tem gente que não sabe esse número. Tem gente que só fala de venda, eu fiz venda. Mas na hora que você senta para falar, tem 6 medidores, não é só venda. É custo, venda, margem, lucro, cliente. Você tem que ter medidores. E a consultoria faz o quê? Ela interfere nesses medidores de forma para melhorar o outro. Se eu tenho uma venda muito alta, o meu lucro muitas vezes está baixo. Ou se eu tenho um lucro muito alto, é porque eu aumentei preço. Quando eu aumento o preço, perdi cliente. Perdeu cliente? Então você perdeu o maior patrimônio. Não perdi cliente, então opa, tem uma balança. Então, nessas 400 unidades que vocês estão atuando, 8 estados e tal, o seu trabalho é fazer de tudo isso, até voltar agora à sazonalidade, ou nessa época você precisa comprar mais nozes, sei lá, Natal. É onde entra aquilo que você falou lá, né? Na verdade, ele tem essa atuação de 400 lojas. Eu ainda não tenho esse know-how que ele tem, por isso que como estou iniciando, mas faz 6 anos já que estou praticando isso, tanto que no Bergamini também estávamos praticando, e na família até hoje. Esse know-how de indicar, de mostrar produtos mais nobres, igual você falou, lá na periferia, lá é onde vende o uísque mais caro. É mesmo? Lá é onde vende o uísque mais caro. No Bergamini, para você ter noção, a categoria destino é bebida. E o uísque é um dos... Categoria destino, quer dizer, o cara sai de casa para ir lá comprar bebida. Sabe que é lá a referência. Então tem um dia, a gente tematiza o ambiente, tematiza o tabloide, o site. Então você tem que fazer também. Não é só falar, levantar a mão, estou vendendo aqui. Não. É uma construção. Dentro do conceito da consultoria, um dos pilares é comunicação. É acertar na comunicação. Então a gente tem o direcionamento. Até para fazer uma boa promoção, tem hoje conceito. Não é fazer a gente fala na galega, né? Vamos fazer aqui, não. Nas coxas. As coxas, praticamente. E a maioria faz. E aí, quando você passa o conceito e mostra, tem o direcionamento, até o cara que fica do outro lado da mesa fala, cara, porque eu não pensei nisso antes. Mas é interessante a consultoria, porque o que eu estou falando, a base de tudo é um mix. Você falou de mix, né? E a minha parte hoje, o mix ideal, a gente colocou até um nome, mix ideal. A gente decorre tanto sobre esse assunto que vira, assim, semana falando dele. Mas, para resumir, o mix ideal para o varejista hoje é tão importante que, primeiro, a divisão mercadológica, falando mais para o mercadês, é onde fica cada item, sabe? Alojado no departamento. Depois ele quebra mais 2 níveis até chegar ao produto. E aí uma história que o André fala e é verdade, né? Para ficar fácil.
Numa fazenda tem 500 vacas. 500 vacas. É um exemplo que temos 500 categorias o supermercado tem. 500 categorias. Umas 490, outras 400 e pouco. Vou falar 500, arredondando. Então tem 500 vaquinhas lá no pasto. E a gente pergunta para o varejista quais são 50% da tua venda. O que é 50% da tua venda? Lá na fazenda, 500 vacas dá 10 mil litros de leite. 10 mil de leite, 500 vacas. Aí quando eu falo assim, 50%, 5 mil litros, estou simbolizando aqui, 5 mil litros é 20 vaquinhas. 20 vaquinhas dá metade da produção inteira da fazenda. Que é isso que acontece no varejo. 20 categorias dá 50% da nossa venda. Então, na maioria dos casos, o cara está vendendo muito mais muito mais produtos do que ele precisaria ter. Ele poderia fazer mais força ao direcionamento. Quando eu entendo quais são, eu vou tratar melhor o fornecedor. Geralmente são os mesmos, não? A maioria. E depois, quando você entra em produto, eu tenho 12 mil, 10 mil, vamos falar 10, porque a maioria, na média, é 10. 10 mil produtos. A gente entregou agora para 2 clientes aqui em Bauru. 10 mil produtos. 200 itens. Representam metade. 50% da venda. Nossa. Caramba. Aí esses 200, cara, você tem que, assim, né, tratar melhor e tal. E aí um racional mais rápido. Se 50% depende desses caras, se eu melhorar 5%, eu melhoro 2,5% na loja. No total. É uma conta de matemática simples, mas é aquele laboratório que ninguém para. E a gente direciona. E aí vem o corte de item. Dentro desse racional, esse produto que entrega, esse corte de item é assim, 25% dos 10 mil está parado. Não vale a pena estar na loja. E está tomando espaço, o caminhão na porta, enchendo o saco, xingando, tomando espaço na área de venda, que a área de venda é essa riqueza que você está perguntando aí, né, de visibilidade. Só que o item que mais vende, ele tá assim, mas assim, uma frente de cada. Para todos. E esse cara aqui é muito ferrado, é 50% da venda. Só que do espaço ele só tem isso aqui. E aí o cara que vai comprar, chega lá, 2 pega, acabou, porque é o que mais vende. E aí quando vai lá, o cliente chega na hora e não acha o produto, que a gente fala da ruptura. Isso aí, a ruptura a gente fala que é uma situação que ela nunca morre. Mas você pode deixar ela adormecida. Você vai matando ali, você vai fazendo a gestão. Só que na hora que ela acorda, o cliente foi embora. Ela acorda e sai queimando com todo o patrimônio seu. E essa gestão fala que, na média, nos últimos 2, foi pior. Na média, tá? É 25%. Então, 2.500 itens de 10 mil, 2.500 itens parado e o dinheiro seu parado. Nossa. Na média, de 7% a 15% está parado o dinheiro. E ninguém vê. Alguns que a gente entregou agora, 30%, 34%. Que fazia um percentual baixíssimo de venda. Que isso, cara. E ninguém vê. O cara pode tirar ali e nunca mais vender aquilo, não fazer a menor diferença. E aí vai aumentar o quê? O espaço na área de venda para quem realmente é líder. E a compra, quando você vai lá, é uma receita. É que outra coisa que também ninguém está vendo o comportamento do cliente. Mas ele vai lá, você vai com a listinha, vai com o celular lá hoje, né? Cara, não tem um produto, não tem 2. Eu deixei de vender 50 da lista, 30 da lista. Porque o cara, não vou comprar aqui não. É lógico, vai embora. Abandono de carrinho muito é isso também. Abandono de carrinho mostra a sua fragilidade de falar, você não é eficiente para entregar a receita para o cara. Fora isso, já tem a situação de você montar a loja de acordo com o fluxograma e estimular a venda. Então tem... Mas esse trabalho, isso é uma dúvida que eu tinha notado. Você estava achando que era fácil montar um mercado, já está desistindo. Não, calma, eu tinha uma dúvida aqui agora para a reta final. Eu vou tirar essa dúvida e a gente vai falar um pouquinho de APA, se você permitir. Tranquilo. Uma pessoa que, não é o meu caso não, mas uma pessoa que hoje queira montar tô com uma grana aqui. Um amigo seu. Um amigo meu. Lá de Goiás. Lá do Goiás, lá. O cara tá com uma grana, fala, pô, Fernando, tô com uma grana aqui, cara, tô mudando aqui pra região, tal, sei lá, Lençóis Paulista. Eu quero montar um supermercado do zero. Certo. Deve ser quase impossível a tarefa. O cara tem zero conhecimento do setor, não entendo nada. E é possível ou é impossível? Olha, a pessoa que não é do ramo, ela vai sofrer demais, já. Vai sofrer demais. Não é que eu estou aconselhando a não abrir. Mas o ideal é que ela tenha um certo conhecimento, uma experiência de varejo. Segundo, aí fica mais fácil para entender.
até as nossas aquisições familiares foram de lojas, da maioria, funcionando. Então eu sei já o potencial de quanto vendia, de pelo menos o quanto eu posso vender, e quando eu coloco o nome na parede, o quanto que eu posso enobrecer. Então, para quem está pensando em entrar, é melhor comprar alguma coisa andando. Ah, entendi. Entendeu? Ele já pega o negócio. Já Tem sabe uma previsibilidade. Exato, de fluxo de caixa, quanto que ele pode desembolsar ou ter que colocar. A última linha final é baixa, cara, mas assim, é volume. Que é margem de varejo, é margem pequena. Né? É bem baixinha e a concorrência pesada. Pesada, batendo nas costas. E aí tem a APAS nessa história, né, cara? A APAS, a gente foi um pouquinho no começo, a Associação Paulista de Supermercados, ela é bem grande, bem robusta. Bom robusto. São quantos associados lá? Ó, 1.500 associados com mais de 4.000 lojas. E aí o objetivo é trocar melhores práticas, um ensinar o outro. Melhorou muito já. Inclusive eu estava lá terça-feira fazendo um webinar, que é uma preparação de algum assunto muito importante e relevante. Por exemplo, a sazonalidade, que são datas específicas, nós já estávamos falando de Páscoa. Então isso cada vez acontece antes, né? Sim. Ano passado, em outubro já tinha Natal, no Panetone, foi louco, mas já, cara. Exato. Mas algumas coisas são boas para o supermercado e outras são ruins. Um exemplo, a Páscoa. A Páscoa, e a gente está falando de espaço, de novo, a Páscoa ela não toma espaço. Ela é criado. Tudo em cima, Exato. assim, você vai andando batendo na cabeça. É um aéreo. Então você cria um ambiente. Já o Natal é preocupante para o supermercadista, porque ele precisa abrir espaço de itens que já estão vendendo. Batata palha, congelada, ervilha e tal. Vegetais em conserva, congelados, eles têm a venda deles, mas eu tenho que espremer ele para colocar as galinhas lá. Peru, Chester. E só vai vender lá no dia do Natal, cara. Antes não vai vender. Não vai. Vende, né? Porque você tem que começar a mostrar. Só que a indústria, muitas vezes, dita esse mercado. Fica pressionando. Qual que é a inteligência, a expertise? E aí gera o medo. Se você não comprar agora, primeiro você perde o preço. Segundo, as galinhas que vem para você, ela tem um tamanho padrão, que é o que conta muito? O preço final para o consumidor. E se eu ficar para o final, é igual a história, você vai escolher boi, você escolhe os melhores, tem a cabeceira e tem o fundo. Eu vou ficar com um fundo com a galinha, parece um avestruz, velho. Não cabe nem na geladeira para você fechar, a dona de casa não fala, não vou comprar isso, até porque o preço vai lá para cima. Então eles começam a antecipa muito, e para eles são vantajosos. E aí até na Páscoa, como é uma sazonalidade que não rouba espaço de ninguém, é interessante antecipar. Ah, tá. Porque aí tem a situação dos ovos mais caros e tá assim, realmente o ovo não tá muito bom. É caríssimo. Tá tudo caro hoje em dia, aliás. Tem o Reut, tem o pessoal que... E aí impulsiona a criança. E o varejista inteligente, eu passei lá, compra o cala-boca, o ovinho cala-boca, você sabe o que é, né? O ovo cala-boca. O ovo cala-boca é aquele mais baratinho que você coloca mais baixo, só que com uma margem melhor. Só que a mãe tá lá com a criança, eu quero. Toma aí, cala a boca, moleque. É mais baratinho, vai. Então eles têm também. Então a prática da sazonalidade, ela existe no ano todo. Agora é Dia das Mães, depois vem Junina, depois já embala de novo Natal e vai embora. Você falou de carne e tal, vou falar rapidinho de verticalização, né? Na família de vocês têm lá a fazenda própria. No supermercado de vocês só vendem carne de produção própria ou vendem de terceiros também? Vende de terceiro, mas 90% é fabricação própria. Bergamini também, né? Bergamini é a mesma situação. De que forma? Porque os outros 10 até o 15 oscila, né? Dependendo da ação que faz. O gado ele tem como colocar 2 picanhas, tem 2, né? Uma de cada lado, mas a gente fala de bandas, né? E o casado para quem não entende, é o boi inteiro, mas particionado. Então a gente fala casado. Vem com 2 picanhas, 2 colchão mole, colchão duro. E quando você faz uma ação, Cryovac, que é o produto naquele plastiquinho, vai muito. E eu não tenho a demanda. Eu posso vender muito um produto e sobrar o outro. Então a gente pega da indústria, alguns parceiros aqui, principalmente da região, com qualidade, sempre, que a árvore da decisão é qualidade. E aí a gente tem essa demanda de trabalhar também com os outros frigoríficos. Mas, a prioridade é a carne da fazenda.
Como que o Pergamini hoje evoluiu, que abriu um frigorífico dele, né? Vende para terceiros. Aí ele vai vender para terceiros. Barracão não vende para terceiros. Só... Temos o confinamento, tem 7 fazendas, aí tem lá toda a estratégia. Meu sogro que sofre com isso. Sol, chuva, feriado, o bicho é fodido. Vai pra guerra mesmo e olhando o boi de frente, na verdade mais novilha. Sabe o arqueamento dela, se vai ter carcaça, se não vai. E aí compra. Desmama, né? Desmamou, compra. Aí vai para uma fazenda, a pasto, cria pasto e tal. Depois é embarcado, traz para outra fazenda, que é onde tem um confinamento. Vai para um semi-confinamento. Depois do semi-confinamento, adapta esse animal e depois vai para o confinamento final, que é onde chega rapidinho. 90 dias está mandando a marreta. E aí, frigorífico. Frigorífico, aí tem um tempo de gelo, tem todos lá, a vigilância sanitária, tal, todos os órgãos fiscalizam. Dá o frio e aí vem para a loja. A decisão de ter isso foi porque já queria ser pecuarista mesmo, ou porque é custo, ou porque é Juntou qualidade? Juntou os dois. Primeiro que ele é apaixonado, eu também gosto demais da área da agropecuária, né? E o diferencial, né, Chá? O diferencial para o cliente, a carne desossada. Hoje poucos têm essa, igual a gente está querendo falar de categoria destino, é um pouco disso que a gente quer buscar. Evolução de qualidade. Aí tem os brasões, né? Só quem produz garante qualidade. E dentro desse know-how de prática de açougue, nós queremos ainda melhorar muito mais. Em cima disso, por trás, na verdade, tem uma gestão de saber quanto de cada boi ele tem um rendimento. Aí o meu sogro tem um sistema que já mostra de quando ele comprou de tal fornecedor, o quanto rendeu. Então, não é simplesmente mais a galega, igual a gente está falando aqui nas coxas. Tudo tem um estudo por trás. Né? Por quê e para quê? É complicado. O varejo, eu estou falando, modernizou demais. Então, pergunta final aqui do meu lado. Para onde você acha que vai o varejo, cara, o supermercado especificamente? Olhando, pensa um pouco assim, quando você começou há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e tentar, né? É impossível traçar o futuro, mas pensar a tendência que você está vendo para 20 anos para frente. Quando a gente era moleque, a gente achava que ia ter carro voador, né? E alguns anos atrás a gente achava que ia ter check-out automático. Até tem um ou outro, mas não vinga esse negócio. Nem lá fora vinga, aqui tal, também não. Para onde você acha que vai o varejo? O que você acha que vai ter de muito diferente do que a gente tem hoje? O que a gente tem notado e percebido que... Primeiro aqueles check-outs, né? Igual tem nos Estados Unidos e hoje já tem aqui. Self-checkouts. E essa questão do RFID que você coloca... Tem lojas aqui também em Bauru, eu já vi, mas loja de confecção, não é de varejo, que é toda hora, pauleira, correria. Eu acho que, primeiro, a insegurança do varejista, do dono do supermercado ainda tem insegurança nisso, que pode perder, e é a insatisfação do cliente. Mas vai acontecer, a tecnologia vai invadir, já invadiu. E eu falo que é um bumerangue, né, cara? Acontece e depois o pessoal usa o retrô para falar, não, volta à origem, que a origem é legal. Então, a futuro, a tecnologia vai invadir em relação ao atendimento, a automatizações, sistema, até na mesma compra. Hoje, muitas vezes, não precisa nem, entre aspas, do gestor comercial. Eu vi um vídeo outro dia do mercado que tem lá da Amazon, que ele faz a leitura sozinha dos produtos, coloca no carrinho, você nem precisa passar no self-checkout. Nada. Você põe no carrinho, né? Aqui na loja que eu tive a experiência foi assim, coloca em cima do caixa, ele... tá aqui a conta. É rapidinho. Então ele fez a leitura sozinha. Mas isso é uma coisa, né? Assim, é o check-out, mas e o resto? Assim, o que você acha que... Abastecimento vai acontecer. Tem que ter o humanismo ali. Lá nos Estados Unidos, eu vi numa loja lá, americana no Publix lá, tem um scanner, um robô, que vai fazendo leitura do que precisa abastecer e o que não precisa. Então já tem isso. Também vai, né? Com certeza vai vir para cá. Tem essa parte que eu falo que a modernidade no varejo vai acontecer, mas aquela questão do atendimento, da senhorinha ir lá e conversar, tá certo que não tem mais senhorinha e tal, mas vai ter que ter o aperto de mão, o olhar no olho. Eu acho que isso não vai mudar, o varejo não vai mudar. Esse atendimento personalizado nunca vai se perder. Aquele que acontecer, igual hoje tem lá os contêineres de condomínio, sim. Né? Você vai, entra e sai e tal. Beleza, é bom. Mas não vai perder essa mania ainda do varejo,
do calor humano, eu penso que eu não vejo há 20 anos coisa diferente do que está acontecendo hoje. Pode invadir alguma coisa tecnológica para melhorar o processo, mas a questão humanismo não vai mudar. Não vai mudar. Eu penso que não. Até a APAS mesmo, a gente voltando um pouco de APAS, dentro do estado de São Paulo, não é desmerecendo, mas ela é uma das maiores entidades. Ela é uma escola do varejo. Então, hoje, o cara que é associado, ele tem lá curso, tem a prática, tem como desenvolver um profissional, que a gente está criando isso também. Porque o cara que hoje vai para o mercado, velho, vamos ser bem sinceros, é o primeiro trabalho, muitas vezes é o último. Então, essa mão de obra especializada, principalmente no açougue, está cada vez mais escasso. Então, a gente tem que formar esses profissionais. E a APAS é uma escola. Ela tem curso de formação lá? Já teve algumas, principalmente dessas áreas de mão de obra mais especializada. Tô até vendo aqui, ó, mais de 550 mil empregos. Um faturamento de 105 bi da região. 1,4, já passou isso, do PIB nacional. Caramba. Então, é pesado, entendeu? E a empregabilidade é altíssima. Emprego, 550 mil empregos, cara. É muita coisa. Direto. Fora os indiretos, que é promotor de dentro. Então, é uma potência. Falando da APAS, quanto tempo que você foi diretor da APAS da Regional de Bauru? Já acabou o mandato lá? Sim. Qual que é o... Como que foi lá, Vitão? Eu participei, eu fui convidado pelo Erlon Godoy, que é de Pirajuí. Do Erlon, do Serve Todos, isso. Ele era diretor e me convidou. Então eu fiquei 12 anos como vice-diretor e aprendendo tudo. E depois, quando eu fui para ser diretor e fui diretor, teve a transição minha para São Paulo. Então são biênios. Eu fiquei um biênio. E depois disso eu saí. E agora estou retornando como consultor e ministrar curso pela APAS. Já tem 12 cursos já marcados, igual você falou, a agenda, graças a Deus tem agenda, até 28 de abril. E a própria APAS organiza os cursos lá, serve tipo, troca melhores práticas, organiza Exato. Curso, o que mais eles fazem? Ela faz esse confronto como eu falo confronto, é de trazer o associado até a regional e ali há boas práticas, que é o relacionamento, network ali. Muitas vezes as pessoas ficam com receio de falar. Antigamente era pior ainda. Você não falava meio de número, não trocava ideia com assim, eu vou abrir meu número para o concorrente, isso aqui. Não existe mais. Todo mundo fica com medo. É que, na verdade, todo mundo já sabe, todo mundo. E fala a execução, né? Falar é fácil, eu quero ver executar. A APAS trabalha muito também na parte que auxilia os menores. Os menores que eu falo é de 3 checkouts mesmo, cara. Ele é visto hoje como o cara que é do Pão de Açúcar. Tá lá o Pompílio lá, o cara que tá lá do Pão de Açúcar como diretor, presidente. Só que a loja menor tem o mesmo benefício. De que forma? Assistência jurídica. Toda vez que sai alguma lei, alguma jurisdição, alguma obrigação, nós somos avisados primeiros. Então, se organiza aí, órgãos fiscalizadores. Não é que vai avisar que vai, mas olha, tem essa reincidência, tem essa situação que está acontecendo. Mudança de tributação, alíquotas. Então, a gente tem esse respaldo. E a APAS, ela trata assim, do maior ao menor na mesma linha. Isso é muito legal. E aí eu posso estar junto numa sala, igual eu estou te falando, que eu tenho 3 checkouts, um cara do Pão de Açúcar que tem milhões de checkouts lá e faturamento. E aí vai de você também ter esse network e aproximação. Sim. Eu ganhei muito com isso. Muito, muito. Desde quando a gente tinha uma loja aqui do Mercado Barracão até ir para o Bergamini, então... Ajudou pra caramba. A APAS, além de escola, é uma mãe. Conta pra gente aqui uma coisa. Tem uma frase que você usa muito no Instagram, que é: só se vive uma vez, então capricha. Conta pra gente aí. Assim, né? O Fábio Príncipe fala ao contrário. Ele fala... se vive várias vezes, morre uma. O Fábio Príncipe tem uma que eu não falei, esqueci de mencionar no podcast dele, que é: a segunda não é ruim, você que está no lugar errado. Ele fala isso. Não, mas o Só Se Vive Uma Vez, então capricha, cara, foi pegando porque nós estávamos conversando, eu e um amigo, e aí, cara, eu comecei realmente a praticar isso. Agora, tomar cuidado para não enfiar o pé e virar lá inadimplente, né?
Não é pra sair gastando. Não é pra Calma, sair gastando. não é para levar o pé da letra. Mas isso é assim, é uma situação de autoestima, de alegria, né? De você estar num lugar igual, não é o ambiente. Na verdade, não é a comida ou bebida, é as pessoas que estão perto de você. Então só se vive uma vez, então vamos caprichar. É lógico que vai para um lado também mais nobre, mas uma outra hora, um pão com ovo, junto com os caras aqui, já para mim está satisfeito, porque a companhia é que vale. Então eu falo muito isso para incentivar e para motivar. Muito bom. Fernandão, para quem quer te encontrar nas redes sociais, site, Instagram, a gente vai deixar na descrição do vídeo, também no YouTube, no Spotify, seja onde for. Mas você é bem presente no Instagram, o Instagram é aberto, dá várias dicas lá. Aberto, várias dicas. Seu Instagram é Fernando B2B. 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 Fernando B2B. Tá lá, pode seguir, vale muito a pena. Tem muita dica, eu sigo lá o Fernando faz tempo já. Para você que está interessado em nos conhecer melhor, primeiro contato aqui, nossos contatos estão aí, clica aí, deixa seu nome, telefone, e-mail para alguém da nossa equipe entrar em contato, ou se quiser falar com o Fernando, não conseguiu, o Fernando não respondeu, está com a agenda da corrida, pode nos chamar, que eu chamo ele no WhatsApp aqui, ele vai responder. Boa. Cara, foi um prazer enorme. Poxa, tomara que o sorvetão não tenha te atrapalhado aí, foi muito bom. Foi legal, né, Vitão? Foi bom demais. Passou rápido, né? Passou rápido. Cara, nem sei quanto tempo foi, mas... Te deu 1h20 foi aqui, uma conversa bacana. O sorvetão aqui eu fiz que não vi, cara. Mas sempre inibido. Espero que você venha mais vezes aqui. Cara, vai ser um prazer, mas eu até achei assim, falei, eu ir lá é uma honra, viu? De verdade. Vocês têm, assim, um know-how e uma expertise muito grande. E para quem não conhece, vocês são, assim... de casa, velho. Eu tenho vocês no coração e gostei de graça. Então, obrigado, viu? A recíproca é verdadeira. Recíproca é verdadeira. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, Fernando.